Minha esposa olhou diretamente nos meus olhos e disse: vou me encontrar com outro homem. Se você tentar me impedir, chamarei a polícia e direi que você me agrediu. Antes que eu pudesse sequer reagir, o karma entrou em ação e cuidou de tudo por mim. Começou de forma sutil, quase imperceptível no início. Estávamos casados há anos, e como qualquer casal, tivemos nossos altos e baixos. Mas isso era diferente. Sarah, minha esposa, tinha se tornado distante de uma maneira que eu não conseguia definir exatamente. Nossas conversas se tornaram unilaterais, e as risadas que antes enchiam nossa casa haviam desaparecido, substituídas por um silêncio inquietante. Primeiro, atribuí isso ao estresse. Tínhamos passado por um período difícil após o incêndio que destruiu nossa antiga casa, e mudar para a casa da minha avó não era exatamente a ideia dela de um novo começo. Mas algo em seu comportamento deixava claro que não era apenas sobre o incêndio. As pequenas coisas começaram a se acumular. Ela chegava tarde do trabalho, culpando reuniões que não pareciam existir. Seu telefone, antes casualmente deixado no balcão da cozinha, tornou-se uma extensão de sua mão, a tela sempre inclinada para longe de mim. E então havia as noites em que ela convenientemente esquecia de usar sua aliança de casamento, alegando que estava com pressa ou que não servia mais direito. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que todo relacionamento tinha suas fases, e talvez precisássemos apenas encontrar o caminho de volta um para o outro. Mas não demorou muito para eu perceber que eu era o único tentando. O ponto de virada nem foi dramático, foi nos pequenos momentos mundanos. Uma noite, perguntei se ela queria assistir a um de seus programas favoritos juntos, algo que costumávamos fazer religiosamente. Ela olhou para mim como se eu tivesse pedido para resolver uma equação complexa. Não, estou cansada, ela disse, mal olhando para cima do telefone. Mais tarde naquela noite, vi ela rindo de algo na tela, completamente absorta. Aquele não era o tipo de risada que vinha de um meme engraçado, era o tipo que vem quando você está falando com alguém que te faz se sentir vivo. Eu não podia mais ignorar os sinais. Ela estava se afastando, e tinha que haver outra pessoa. Tentei raciocinar comigo mesmo, me perguntando se estava exagerando, mas a realidade estava me encarando. As provocações sutis, a mudança repentina em seu guarda-roupa e a completa falta de intimidade, tudo apontava para a mesma conclusão. Ela não estava apenas cansada de ser minha esposa, ela já estava com outra pessoa ou considerando seriamente isso. Eu sabia que precisava abordar o assunto, mas como você começa essa conversa? Ei, você está me traindo. Isso não é algo que você solta casualmente durante o jantar. Então eu esperei. Observei. Comecei a notar padrões. Como ela de repente se lembrava que tinha planos, ou como seu tom mudava quando certos nomes surgiam na conversa. Ela não estava apenas distante. Ela já tinha ido embora, pelo menos emocionalmente. Era como viver com uma estranha. Olhando para trás, acho que parte de mim já tinha aceitado. Ela tinha facilitado me tratando como se eu não existisse, mas ainda assim, uma parte de mim se agarrava à esperança. Talvez se eu desse espaço a ela, ela encontraria o caminho de volta. Foi tolo, eu sei, mas quando você construiu uma vida com alguém, você não desiste sem lutar. Pelo menos, era o que eu pensava na época. A parte mais difícil não era a suspeita, era a espera. Esperando pegá-la em uma mentira. Esperando que ela admitisse o que eu já sabia. Esperando que ela se importasse o suficiente para ao menos se dar ao trabalho de esconder. Eu me sentia como se estivesse vivendo por empréstimo, como se cada interação fosse apenas um passo mais perto do inevitável. E no fundo, acho que ela sabia disso também. A noite em que tudo desmoronou parecia como qualquer outra. Cheguei em casa do trabalho, como de costume, e a casa estava quieta. Era inverno, e a escuridão precoce fazia tudo parecer mais pesado. Quando entrei na garagem, algo parecia estranho. O carro dela não estava lá, e a luz da varanda estava apagada. Normalmente, isso não teria me incomodado, mas dado como as coisas estavam ultimamente, meu estômago se contorceu de inquietação. Entrei e chamei por ela. Sem resposta. A princípio, pensei que ela pudesse ter saído, mas ao passar pela casa, notei que a luz do quarto dela estava acesa. Subi as escadas e a encontrei de pé na cômoda, se maquiando. Mas não era seu retoque rápido habitual para fazer recados. Ela não estava de jeans e suéter. Ela estava usando um vestido preto, um novo que eu nunca tinha visto antes. Tinha uma bainha mais alta e um decote que deixava pouco para a imaginação. Ao lado dela, um par de sapatos de salto alto aguardava, os saltos mais altos que eu já a vi usar. Fiquei parado na porta por um momento, apenas observando. Ela estava muito concentrada aplicando seu batom vermelho vivo para me notar no início. E então me atingiu. Isso não era apenas uma noite casual. Era deliberado. Ela estava se arrumando para alguém. Meu peito ficou apertado, mas mantive a calma. Não gritei. Não exigi respostas. Em vez disso, perguntei: vamos a algum lugar?
Sua mão parou no meio da aplicação. Ela encontrou meu olhar através do espelho, e não havia um lampejo de culpa em sua expressão, apenas irritação. Não, ela disse secamente. Eu vou sair. Tenho um encontro. Não reagi imediatamente. Acho que ela estava esperando uma explosão, uma discussão aos gritos, talvez até algumas súplicas. Mas eu apenas fiquei lá, olhando para ela. Você me ouviu? Ela pressionou, sua voz afiada. Eu disse que tenho um encontro. Vou sair com outro homem. Meu coração batia forte, mas me recusei a dar a ela a satisfação de uma cena. Não, eu disse, meu tom uniforme. Ela se virou para me encarar, braços cruzados, claramente irritada. Não, não o quê? Você não vai sair para um encontro, eu disse. Pelo menos não enquanto vivermos sob o mesmo teto. Se você quer ver outra pessoa, tudo bem. Mas arrume suas coisas e encontre outro lugar para ficar. Assim que você sair, vou entrar com os papéis do divórcio. E você pode fazer o que quiser. Ela soltou uma risada aguda e amarga. Eu não vou sair, ela disse. Eu gosto desta casa, e quando for minha, farei o que quiser com ela. Se você continuar agindo como um idiota, vou garantir que eu fique com a maior parte do dinheiro quando a vendermos. Respirei fundo, segurando o último fio de paciência que me restava. Faça um favor a nós dois, eu disse. Vá ficar com seus pais até que isso acabe. Você é quem quer sair, não eu. Ela sorriu com desdém. Oh, eu estarei de volta em 30 minutos, ela disse. É melhor você não estar aqui quando eu voltar, ou vou chamar a polícia. Direi a eles que você me ameaçou, talvez até me bateu. Você sabe como funciona. Eles vão te prender por 48 horas, e até lá, eu terei trocado as fechaduras. Uma raiva fria se instalou dentro de mim. Ela realmente achava que podia me manipular tão facilmente. Você está cometendo um erro, eu disse, minha voz perigosamente calma. Você acha que pode me assustar, mas eu não vou a lugar nenhum. Ela revirou os olhos e se virou de volta para o espelho, murmurando sobre retocar o batom. Saí do quarto, minha mente acelerada. Ela pensava que tinha todo o poder, toda a vantagem. Mas ela me subestimou. Se ela queria jogar sujo, eu podia me adaptar. Na garagem, meus olhos pousaram no taco de beisebol de alumínio encostado na parede, o mesmo taco que eu usava durante os jogos de verão com os amigos. Peguei-o, sentindo seu peso na minha mão. O carro dela estava estacionado lá fora. Eu quase podia ver seu rosto presunçoso enquanto ela imaginava sair dirigindo para encontrar seu amante, me deixando para trás para fermentar. Não esta noite. Levei-o de volta para a garagem e removi a bateria, colocando-a na minha bancada de trabalho. Com uma pancada sólida do martelo, o telefone se partiu em 3 pedaços. Satisfeito, coloquei os pedaços quebrados de volta na bolsa dela, menos a bateria. Ela não ia ligar para ninguém esta noite. Em seguida, notei um pequeno pacote de preservativos em sua bolsa. Por uma fração de segundo, considerei perfurá-los com um alfinete, apenas para provocá-la. Mas então pensei melhor. Ela provavelmente me acusaria de tentar incriminá-la, e essa não era a dor de cabeça que eu precisava. Quando ela entrou na cozinha, estava totalmente vestida. Vestido preto, saltos altos e aquele ridículo batom vermelho. Ela olhou para mim com uma mistura de irritação e presunção, como se já tivesse vencido qualquer jogo distorcido que estivesse jogando. Fora, ela disse, apontando para a porta como se eu fosse algum tipo de intruso. Não me mexi. Em vez disso, servi uma xícara de café para mim e me inclinei contra o balcão, tomando um gole lento. Boa sorte com sua noite, eu disse casualmente. Seus olhos se estreitaram. O que você fez? Ela perguntou, sua voz mais afiada agora. Sorri e tomei outro gole. Por que você não vai verificar seu carro? Sugeri. Seus saltos bateram alto enquanto ela pisava forte até a porta da frente. Momentos depois, ouvi ela gritando. Zangada, frustrada, furiosa. Ela voltou tempestuosamente para dentro de casa, seu rosto vermelho de raiva. Que diabos você fez com meu carro? Ela gritou. Dei de ombros, mantendo meu tom leve. Está estacionado na rua. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Seu bastardo, ela sibilou. Vou apenas ligar para ele me buscar. Vá em frente, eu disse, gesticulando para sua bolsa. Você vai precisar do seu telefone para isso. Seu rosto congelou por um segundo, e então ela arrancou o telefone de sua bolsa. Quando percebeu que não ligava, sua fúria atingiu um nível totalmente novo. Você quebrou o meu telefone. Me inclinei para trás e cruzei os braços. Talvez você devesse ter ficado de olho nele melhor. Nesse ponto, ela estava praticamente vibrando de raiva. Trocou os saltos altos por tênis e saiu tempestuosamente, provavelmente pensando que poderia bater na porta de um vizinho e pedir emprestado o telefone deles. Observei pela janela enquanto ela ia de casa em casa, ficando cada vez mais frustrada quando ninguém atendia. Ela estava gritando quando chegou ao final do quarteirão. Me inclinei contra o balcão,
bebericando meu café, e esperei. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que ela encontrasse alguém disposto a ajudar ou ficasse desesperado o suficiente para chamar a polícia. De qualquer forma, eu estava pronto. Ela pensava que estava no controle, mas quando esta noite terminasse, ela perceberia o quão errada estava. Não tive que esperar muito antes que as coisas tomassem um rumo, embora não o que eu esperava. Enquanto eu bebia meu café, pude ouvir seus saltos batendo contra o chão acima de mim. Então silêncio. Esse foi meu sinal para verificar o que ela estava fazendo. Olhei pela janela bem a tempo de vê-la caminhando em direção à garagem. Ela não ia desistir de seus planos tão facilmente. O fato é que eu conhecia Sarah. Ela era impulsiva, claro, mas previsível em seu desespero. Ela já tinha percebido que seu carro estava fora de comissão, e deve ter presumido que eu tinha deixado minha Suburban, a fera, como ela costumava chamar, sentada na garagem apenas esperando para salvar sua noite. O que ela não sabia era que eu tinha desconectado o abridor da porta da garagem mais cedo, caso ela tentasse algo exatamente como isso. Segui silenciosamente e espiei pela porta lateral enquanto ela subia no banco do motorista da fera. O motor rugiu para a vida com um som profundo e gutural que ecoou pela garagem. Por um segundo, pensei em impedi-la, mas decidi deixá-la fazer sua própria bagunça. Ela apertou o botão da porta da garagem, e quando nada aconteceu, tentou novamente. A frustração brilhou em seu rosto, mas em vez de parar para pensar, ela fez a coisa mais típica de Sarah imaginável. Ela pisou no acelerador. A fera rugiu para frente, batendo na porta da garagem com um estrondo metálico que me arrepiou a espinha. O poder do motor de 454 cavalos de potência era demais para a velha porta. O som de metal rasgando e estalando encheu o ar enquanto a fera irrompia da garagem, arrastando o que restava da porta junto. Mas essa não era a pior parte. Estacionada diretamente atrás da garagem, no que provavelmente era o pior lugar possível, estava uma viatura policial. 2 policiais tinham acabado de chegar após as ameaças anteriores de Sarah de chamar a polícia. A fera se chocou contra a frente da viatura com tanta força que empurrou o carro alguns metros para trás, deixando a frente amassada como um acordeão. Um dos policiais tinha acabado de abrir a porta do lado do motorista quando a colisão aconteceu. A porta balançou violentamente para trás, desequilibrando e jogando no chão. Sua parceira, uma ruiva que eu lembrava do ensino médio, já estava em movimento, puxando Sarah para fora da fera pelos cabelos antes que ela pudesse sequer processar o que tinha acabado de acontecer. No chão, a policial ruiva gritou, sua voz ecoando pelo bairro. Sarah gritou algo incoerente, debatendo-se enquanto era arrastada para o asfalto. Ela nem mesmo lutou direito, apenas soluçou e xingou enquanto a policial a algemava. Enquanto isso, corri para verificar o policial que tinha sido atingido. Seu nariz estava claramente quebrado e sangue escorria pelo seu rosto, mas ele estava consciente. Fique parado, eu disse a ele, segurando sua cabeça para manter seu pescoço estável. A ajuda está a caminho. Os próximos 20 minutos foram um borrão de caos. Vizinhos espiavam por trás das cortinas, alguns corajosos o suficiente para sair e ficar boquiabertos. Ambulâncias chegaram, luzes piscando, e mais carros de polícia encheram a rua. Respondi perguntas enquanto mantinha um olho em Sarah, que estava sentada no banco de trás de outra viatura, algemada e chorando como uma criança que tinha sido pega roubando. Quando a poeira baixou, Sarah estava a caminho do hospital com o ego machucado, o pescoço duro do airbag e uma lista crescente de acusações. Direção perigosa, danos à propriedade e agressão a um policial com um veículo, para citar algumas. Quanto a mim, fiquei na entrada da garagem, observando os destroços da fera sendo rebocados. Eu deveria estar furioso, mas honestamente, só me senti aliviado. Isso não era apenas sobre o carro ou a bagunça que ela tinha feito na garagem. Era sobre finalmente ter prova, evidência inegável, de que Sarah era sua própria pior inimiga. Apesar de todas as suas ameaças, sua manipulação e sua arrogância, ela finalmente tinha batido em um muro, literal e figurativamente. E pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Ela cruzou os braços, me encarando como se eu a tivesse traído pessoalmente, o que era irônico, considerando as circunstâncias. Você está me deixando sem nada, ela finalmente disparou. Isso não é inteiramente verdade, meu advogado respondeu suavemente. Estamos dispostos a deixar você ficar com um dos conjuntos de quarto por nostalgia. Eu quase podia ouvir seus dentes rangendo. Sem dizer mais nada, ela saiu tempestuosamente da sala, deixando seu advogado para trás para negociar o resto. No final, ela ficou com seu carro, uma parte do dinheiro que tinha sacado e não muito mais. Seu advogado sabia que ela estava em uma posição perdedora e a convenceu a fazer um acordo antes que as coisas piorassem. O juiz não se conteve ao finalizar o divórcio. Ele me elogiou por ser proativo na proteção dos meus bens. Sua maneira educada de dizer que Sarah tinha sido superada em cada jogada.
Quando o martelo bateu, eu estava livre, e ela foi deixada para lidar com a bagunça legal que tinha criado ao colidir a fera contra uma viatura policial. Nunca foi sobre vingança para mim. Era sobre autopreservação. Sarah tinha tentado manipular, intimidar e intimidar seu caminho para levar tudo, mas ela me subestimou. Ela pensou que eu simplesmente cederia e a deixaria vencer. Em vez disso, joguei o jogo longo, e quando acabou, saí com minha dignidade intacta. Depois que a poeira baixou e a tinta secou nos papéis do divórcio, finalmente tive um momento para respirar. Parecia estranho no início, quase como se eu estivesse entrando na vida de outra pessoa. Por anos, minha rotina, meus pensamentos, até minha felicidade tinham girado em torno de Sarah e nosso casamento. Agora, ela simplesmente tinha ido embora. A casa estava quieta, mas não de uma maneira solitária, mas como pacífica. Eu finalmente podia me concentrar em mim mesmo e no que eu queria, em vez de constantemente andar na ponta dos pés ao redor dela. Passei os primeiros meses colocando minha vida de volta nos trilhos, arrumando a casa, reconectando-me com velhos amigos e encontrando hobbies que tinha negligenciado por anos. Não era sobre me distrair, era sobre recuperar quem eu era antes de tudo desmoronar. Uma das primeiras coisas que fiz foi voltar a frequentar o estande de tiro. Sempre foi algo que eu gostava, mas durante os últimos anos do meu casamento, não tinha feito tempo para isso. Em uma dessas viagens, encontrei a Sargento Almeida, a mesma policial que tinha prendido Sarah durante o incidente da garagem. Ela estava lá de jeans e uma blusa casual, um contraste gritante com a persona uniformizada e séria que eu tinha visto antes. Conversamos por um tempo e descobri que ela também era solteira. Seu divórcio tinha sido complicado, embora não tão caótico quanto o meu. Uma coisa levou a outra e eu a convidei para sair. Para minha surpresa, ela disse sim. Aquele primeiro encontro foi algo especial. Apareci com meu melhor terno, provavelmente exagerando, mas ela pareceu apreciar o esforço. Ela deixou claro desde o início que não estava interessada em jogos ou drama. E honestamente, nem eu. 9 meses depois, nos casamos, e posso dizer genuinamente que tem sido o período mais feliz da minha vida. Ela não é apenas minha esposa, ela é minha parceira em todos os sentidos da palavra. Construímos uma vida juntos baseada em respeito mútuo e confiança, duas coisas que estavam faltando há muito tempo no meu casamento anterior. Quanto a Sarah, ouvi pedaços de informação sobre ela através de conhecidos mútuos. Ela se casou 2 vezes, e pelo que entendi, seu segundo marido parece estar mantendo-a sob controle. Bom para ele, eu acho. Não guardo mais raiva dela. Levou um tempo para chegar a esse ponto, mas percebi que guardar ressentimento só me manteria preso ao passado. Hoje em dia, minha vida é simples e gratificante. Minha esposa e eu recentemente celebramos nosso 25º aniversário de casamento com um cruzeiro fluvial na Europa, uma viagem que ela sempre sonhou. Nossos filhos estão crescidos e indo bem, e não poderia estar mais orgulhoso deles. Apenas na semana passada, entregamos a antiga casa da minha avó para nossa filha como presente de casamento. Parecia certo, como um momento de ciclo completo. Aquela casa tinha sido local de tanta dor e transição, mas agora, está começando um novo capítulo para ela. De vez em quando, penso naqueles dias caóticos com Sarah, não com arrependimento, mas com gratidão. Eles me ensinaram muito sobre quem eu sou e do que sou capaz de lidar. A vida nem sempre segue o caminho que você planeja, mas às vezes, são os desvios inesperados que te levam exatamente para onde você deveria estar. E estando aqui agora, eu não mudaria nada. Chegamos ao fim de mais um relato. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fique agora com mais histórias incríveis diretamente na sua tela.